Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de falar de Ti. E encerrar, Senhor, esse trimestre que falou da supremacia das Tuas Escrituras, daquilo que Tu nos trouxeste, ó Senhor, como regra de fé e prática. Nos ajuda, Jesus, a seguir não só todos esses ensinamentos, ó Pai, mas a viver o caráter do que é ser imagem de Cristo, o que é compartilhar com nossos irmãos o amor que Tu nos deste primeiro. Pai, nós Te louvamos e pedimos que Tu nos ajude, Senhor, a continuar a ser cada vez mais parecidos contigo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos, irmãos, na última lição desta revista que tratou da supremacia das Escrituras. Estamos aqui, como nessas últimas 12 lições, no Templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Presidente Prudente, São Paulo, para poder ministrar e encerrar esse trimestre com chave de ouro, falando sobre a leitura bíblica e a educação cristã. Lição de número 13, meus irmãos. E essa lição que encerra esse trimestre tem como texto áureo 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, que é uma recomendação para todos nós. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Verdade prática. A leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Todo este nosso debate, em hoje específico, mas também toda a revista, circunda estas leituras do Velho e do Novo Testamento. E a leitura bíblica desta lição final é de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 até 16. E para discutir os tópicos, iniciar introdutoriamente esta lição e também o encerramento desse trimestre, trago a vocês o meu amigo, o meu pastor, Diego Fonseca. Muito bem, queridos, eu desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dialogar a última lição do primeiro trimestre de 2022, falando a respeito da leitura da Bíblia e a educação cristã. Destaco que, introdutoriamente, nós precisamos ressaltar aquilo que o pastor Douglas Batista aponta como algo fundamental. A educação cristã tem como finalidade a formação espiritual. Olha só, tal como a educação secular, e os senhores, dentro de um amparo pedagógico, possivelmente se lembrarão disso, o objetivo da educação cristã é formar o sujeito. Enquanto a educação secular, forma-nos nos campos sociais, embasados nos chamados PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, ou na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, a educação cristã, adequa o sujeito cristão espiritualmente por intermédio de um fundamento, a Bíblia Sagrada. E é justamente por intermédio desse fundamento que nós iniciamos o discurso do tópico primeiro, falando exatamente da Bíblia enquanto livro-texto da escola dominical. Percebam vocês que esse primeiro tópico é um tópico um tanto técnico, teologicamente falando. Tá? Ele levanta argumentos técnicos, científicos, pedagógicos, de modo que isso me induziu a fazer associações com conceitos pedagógicos e autores, inclusive, que trazem respaldos desse pensamento. Se não, vejamos. O primeiro argumento apresentado diz respeito a currículo. Nós estamos acostumados com essa expressão num outro campo, né? Mais especificamente a um sujeito que se dispõe a uma vaga de emprego em uma determinada empresa. O currículo aqui apresentado diz respeito a quê? Do ponto de vista pedagógico, existe um pensador muito conhecido e sugestionado, Dermeval Saviani, professor emérito da
Universidade de Campinas, a Unicamp, idealizador da chamada pedagogia histórico-crítica, e Saviani define currículo como conjunto das atividades nucleares desenvolvidas pela escola. O que é uma atividade nuclear no pensamento desse autor? Trata-se das atividades essenciais que a escola não pode deixar de desenvolver, isto é, atividades que vão se tornar uma rotina obrigatória. Qual associação pedagógica pode, portanto, ser feita com essa pedagogia explícita na escola dominical? Ora, na própria revista, notem os senhores que o pastor Douglas Batista assegura ser a Bíblia uma atividade essencial na escola dominical. Se não, veja, o currículo da ED preserva a autoridade suprema da palavra de Deus. Sobretudo, as doutrinas bíblicas reproduzidas servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. Ele inclusive cita um texto clássico, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Um paralelismo sinônimo. Lâmpada e luz, fator iluminação, correspondem a um outro fator sinônimo, né? Lâmpada para os pés, luz para o caminho, pés e caminho também estão associados. De modo que a Bíblia, assim como estes argumentos pedagógicos, se entende como regra essencial, basilar, fundamental para que exista, então, em vias de fato, o desenvolvimento cristão. Agora percebam vocês que existe um segundo argumento nesse aspecto. Nós temos a chamada prática pedagógica. E eu vou evocar um outro professor estudioso no campo pedagógico, conhecido nacionalmente, chamado José Carlos Libânio, e ele diz o seguinte, uma outra voz influente no campo pedagógico, especialmente no seu título Didática, ele escreve a respeito do que ele chama a prática pedagógica de prática educativa, e ele diz que ela consiste no processo de prover aos indivíduos conhecimentos e experiências culturais que os tornam aptos a atuar no meio social. Se vocês voltarem para o nosso material, no campo da prática pedagógica abordada no item 1, tópico 1, item 2, vocês perceberão que o pastor Douglas Batista diz que o ensino não deve se limitar à transferência de conhecimento. Se não, vejamos, ele diz o seguinte: o ensino não deve ser limitado à transferência, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas devem instruir, expor e corrigir o erro, a fim de produzir, repito, produzir verdadeira transformação na velha natureza humana. Irmãos, o que o pastor Douglas está propondo é que a educação, ela precisa ser uma educação que exista metamorfose, transformação, mudança. Não é simplesmente a exposição de um conteúdo qualquer, mas especialmente no campo espiritual, ela exige que aquele ouvinte que está na plateia, no auditório, consiga ouvir o argumento, o conceito, a aplicação e colocar em prática em sua vida diária. Um outro pensador de cunho pedagógico fala sobre a educação bancária, que possivelmente se encaixa nesse sentido. O que seria uma educação bancária? Na prática, quer dizer que o aluno é uma espécie de cofre vazio e ele vai, através das aulas, da dinâmica, da didática apresentada pelo professor, acrescentando nesse cofre vazio fórmulas, letras, conhecimento científico e agora conhecimento espiritual que vai formar, que vai forjar, que vai talhar a sua personalidade. De modo que a prática pedagógica exige a mudança. Mas eu encerro discursando o padrão
ético e moral proposto nesse tópico inicial. Que diz respeito a esse padrão ético e moral? O texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. A postura do nosso comentarista é apologética, é ortodoxa. Desde os tempos da fundação da Sunday School pela figura do jornalista anglicano Robert Hicks, a escola dominical é um dos maiores movimentos no que diz respeito à técnica e pedagogicamente chamada educação não formal. Ué, Diego, mas espera aí, você acabou de potencializar, evidenciar, fomentar a importância da escola dominical e você chama ela de educação não formal? Porque nós nos prendemos ao termo não e achamos que é algo negativo. Técnica e pedagogicamente, nós temos uma educação formal, uma educação não formal e informal. O que é a educação formal? É a educação que a Lei de Diretrizes e Bases, a chamada LDB, certifica. É aquela que a gente vai para o colégio, para a escola, para o ensino fundamental, inicial e secundário, para o ensino médio, para a universidade. É um ambiente certificador, regularizado pelo Ministério da Educação, o MEC. Agora, a educação não formal é aquela executada em espaços quaisquer, como, por exemplo, instituições sociais ou instituições religiosas. A escola dominical, ela não tem esse ambiente certificador, regulamentado pelo MEC, mas ela é um ambiente não formal que forma sujeitos, que adequa a vida do sujeito, que prepara o sujeito, que talha esse sujeito para exercer ministérios diversos no campo social, no campo educacional, no campo ministerial, enfim, ela prepara, ela certifica o sujeito não como um diploma reconhecido pelo Ministério da Educação, mas certifica o sujeito espiritualmente com o amparo da Bíblia Sagrada, útil e apto para exercer um ministério. E aí eu finalizo esse argumento expondo o que o pastor Douglas Batista aponta. A palavra de Deus não pode ser relativizada, não pode ser revogada, nem ajustada aos interesses humanos. Ao longo dos tempos, das épocas, obviamente que a cultura se modifica, mas a doutrina, a palavra de Deus é irrevogável, é imutável. Aquilo que se lê aqui, num contexto sul-americano, vai ser lido pelas mesmas lentes bíblicas num contexto asiático. Nós não podemos permitir, e aí nos vemos nesse conceito como apologetas, que a Bíblia se relativize. Nós precisamos ser ortodoxos e conservadores a fim de manter a sua genuinidade. A palavra de Deus continua sendo genuína, aquela que muda, transforma, salva, liberta e prepara o sujeito para morar no céu. Quero passar a palavra ao meu amigo Júnior, porque tem o tópico 2 a ser abordado, onde ele falará a respeito da educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Pois é, meus irmãos, chegamos ao tópico 2 para falar sobre educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Eu não preciso dizer que é necessário você ler a Bíblia, né? Nem vou repetir o que provavelmente o Diego já vem pontuando, não só nesta lição, como já pontuou, mas em todas as outras. A Bíblia é essencial para a nossa vivência dentro do Evangelho e aproximação de Cristo. A oração, ela é rica pela Bíblia, pelo tanto que nos aproximamos daquilo que Cristo quer em nós e enxergamos na Bíblia. E aí a nossa oração começa a ser recheada por essa expectativa transmitida na Bíblia. A gente começa a citar texto bíblico na oração. Já viu isso? Gente que cita texto bíblico na oração? É lógico que Deus conhece o texto bíblico, foi Ele que escreveu. E às vezes a gente pensa tentando ensinar a Deus qual que era a Bíblia que Ele qual que é o texto da Bíblia que Ele escreveu como promessa para nós. Mas isso acontece porque a nossa leitura diária, a nossa leitura da Bíblia nos faz lembrar das promessas de Deus e cria expectativa em nós e molda a nossa oração. A educação cristã, ela nos conduz e nos guia, como a própria palavra significa, para um aperfeiçoamento e um modo de olhar a Bíblia como esse manual que nos auxilia a caminhar dentro da vida cristã de modo reto,
conformado à imagem de Cristo, como vemos dizendo, sendo treinados e preparados para o exercício do Evangelho. Não só a vivência do Evangelho, mas o exercício do Evangelho. E o que é o exercício do Evangelho? É a evangelização, é o aconselhamento, o cuidado com as vidas, é o combate às heresias, é a estruturação do corpo da igreja, é a unidade desta igreja. E nós só conseguimos realizar tudo isso, cumprir o exercício do Evangelho, se nós somos educados, se nós somos treinados para isso. O Espírito Santo já nos deu a capacidade, o Espírito Santo dá dons à igreja, o Espírito Santo nos deu a Bíblia como manual. O que resta então? Ora, o que resta é educação, o que resta é ser educado, o que resta é dedicar-se ao ensino, o que resta é a instrução e o treinamento para o exercício da fé. E aí nós vemos o objetivo desta educação, que é cumprir aquilo que a própria Bíblia diz que nós devemos fazer. Evangelizar, treinar, formar pessoas, desenvolver pessoas, ser discípulos de Cristo e formar discípulos para Cristo. Nós não formamos pessoas para nos imitar. Essas pessoas nos imitam, principalmente no início, porque se inspiram em nós, mas nós formamos pessoas para serem imitadoras de Cristo. E aí sim, podemos dizer como Paulo, seja meu imitador, assim, da mesma forma, do mesmo jeito que eu sou de Cristo. Porque o foco e o padrão é Ele sempre. Porque se você se inspirar em mim, meu irmão, vai chegar uma hora, talvez hoje, talvez amanhã, talvez daqui a um ano, em que eu te decepcione. Na verdade, a pessoa mais próxima de você vai te decepcionar alguma hora. Isso é fato. Todos decepcionamos a todos. Ninguém é perfeito. O único perfeito é Cristo. Por isso que Paulo diz, até me imita, mas assim como eu imito a Cristo. No dia que eu parar de imitar Cristo, não me imite. A mesma coisa digo a você. A educação cristã, ela foca em um padrão, no padrão mais alto, Jesus. Não é no professor, não é no pastor, não é no administrador da igreja. Não, o foco da educação cristã é exatamente formar pessoas que olhem de forma correta para aquilo que Cristo disse, para aquilo que Cristo é. E assim nós possamos combater pessoas que tentem minimizar ou descredibilizar aquilo que Deus disse que vai acontecer, e aquilo que Cristo fez, e aquilo que o Espírito Santo ainda faz no meio do seu povo. Nós combatemos a heresia através da palavra de Deus, porque Cristo nos comissionou a fazer isso já na tentação, citando a Bíblia enquanto rebatia o diabo. Por isso, citando o saudoso pastor Antônio Gilberto, os objetivos da educação cristã se focam em ganhar almas para Jesus, não é para a Igreja Assembleia de Deus, não é para a Igreja Batista, não é para a Igreja Adventista, não é para a Igreja X, Y, Z. Ganhar almas para Jesus. Essa pessoa precisa de uma comunidade, então vai ficar na Assembleia, na Batista, na Presbiteriana, na Metodista, em qualquer um lugar. Mas a alma é ganha para Jesus. Desenvolver espiritualidade e caráter do cristão. Porque não adianta nada a alma ficar na comunidade, na igreja, na comunidade de fé e não ser transformada. De que adianta uma igreja cheia de pessoas condenadas? De que adianta uma igreja superlotada de pessoas que vão para o inferno? O que isso redundará em crescimento para o reino? Ora, nosso foco na educação cristã é formar pessoas que olhem para Cristo com esperança, que olhem para a Bíblia como regra e que possam perceber que sem o Espírito Santo elas não conseguem ir adiante. Que sua espiritualidade vai redundar em transformação para a sua vida inteira, a partir do momento em que ele é treinado como cristão para serviço do Mestre. O último objetivo da educação cristã dito pelo pastor Antônio Gilberto. Por isso, é importante que nós capacitemos pessoas. Nós chamamos de alunos, nós chamamos de discípulos, mas nós capacitamos estes alunos para cada vez mais buscar imitar o Mestre, o único Mestre, o grande Mestre, o poderoso Mestre, Jesus. E aí, não podemos fazer isso sem apresentá-lo à Bíblia.
sem mostrar como ler, interpretar e aplicar a Bíblia na sua vida contemporânea. Seja no século 20, 21, 22, no século vindouro, que seja. Mas em cada aspecto de sua vida, a Bíblia é aplicável. Cabe a nós, professores, fazer com que esta pessoa que está sendo treinada possa olhar de forma correta para aquilo que a Bíblia diz sobre ela. Porque a Bíblia fala sobre nós, nos apresenta para nós mesmos, como eu já disse várias vezes aqui, e nos faz olhar para o único que pode nos aperfeiçoar, o único que pode nos formar e nos transformar de dentro para fora, por inteiro, porque nos conhece por inteiro. Por isso, meus irmãos, eu repasso a palavra ao meu amigo Diego para falar sobre o último tópico desta lição, que é a última também desta revista. Lembrando você e incentivando você, busque na palavra de Deus iluminação, treinamento, formação. Não mero conhecimento, não mera decoreba. Você não precisa decorar versículos bíblicos. É muito bom que você decore, mas você não precisa disso. O que você precisa é aplicar a palavra de Deus. Aquilo que vem para sua mente, através do seu olho, vai para o seu cérebro, desce ao coração, também tem que estar nos seus pés, nas suas atitudes diárias. E aí vão te dizer que você é uma pessoa educada biblicamente. É isso, e por isso é uma atividade diária, e o Diego vai falar com vocês sobre como essa atividade diária deve ser exercida. Muito bem, queridos, atingimos o tópico 3 de nossa lição, onde falaremos sobre a necessidade de ler a Bíblia diariamente. Pois bem, comecemos, portanto, dizendo a respeito da leitura e disciplina cristã que são lidas pelas lentes do pastor Douglas Batista como situações equivalentes. O que podemos destacar a princípio? O termo discípulo, a bordo do nosso material, está relacionado com a disciplina e, por isso, todo autêntico discípulo é disciplinado. Bíblica e historicamente, pelo menos 3 símbolos podem ser exauridos da Bíblia e correspondidos com um sujeito que evidencia disciplina cristã. São estes, a priori, o soldado. Aliás, o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, o apóstolo Paulo aborda isso quando dirigia sua fala a seu filho na fé, Timóteo, quando ele diz: sofre, pois, comigo as aflições, semelhante a um bom soldado de Jesus Cristo. Um outro exemplo vital que pode ser associado a essa relação de disciplina é a característica do lavrador, a disciplina da paciência evocada aí na carta de Paulo, capítulo 9, verso 10, a 1 Coríntios, quando nós temos ali: porque o que lavra deve lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. E uma outra característica, símbolo, protótipo, exemplo que pode ser exaurido aqui e explicado como característica de uma vida disciplinada é o atleta, a disciplina do treinamento. Se você ler 1 Coríntios 9, 24, Paulo diz: os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Então estes 3 exemplos basilares são exemplos que caminham nesse intermédio da situação da leitura e disciplina cristã, que são lidas pelo pastor Batista como equivalentes. Agora, ele destaca, por sua vez, que a leitura bíblica deve ser diária, ou seja, todos os dias o sujeito cristão precisa ler a Bíblia Sagrada. Existem argumentos pastorais, argumentos ministeriais, argumentos espirituais, científicos, que comprovam como a vida do sujeito modifica-se quando ele estabelece na sua rotina a leitura da Bíblia Sagrada. Obviamente que eu não estou aqui para vender uma ideia maçante, né? Nós não estamos aqui para pressionar você a ler diversos capítulos diários ou textos complexos que não podem ser compreendidos e etc, e etc. Não é isso.
Você pode ler aquilo que você achar razoável. O importante não é a quantidade. Olha, hoje eu li o livro inteiro de Gênesis. Se conseguiu, ótimo, perfeito, excelente. Mas essa não é a ideia, não é a proposta. Nós não estamos aqui para estimular você a ler um livro por dia, porque nós sabemos que você tem diversas demandas familiares, sociais, empregatícias, enfim. Então fica difícil para você conseguir coordenar essa situação com uma leitura tão vasta. Mas se você o fizer qualitativamente, que seja um capítulo por dia, poxa, Diego, mas é tão insignificante, pode ser para alguns, mas pode ser absolutamente significativo para você. Se houver leitura, interpretação e compreensão, o resultado foi obtido. Agora percebam vocês que é apresentado para nós um outro item a respeito dessa necessidade de se ler a Bíblia diariamente, a respeito do aprendizado, leitura e aprendizado. Grosso modo, o que podemos destacar é que não faz muito sentido quaisquer leituras feitas sem haver aprendizado. Isso seria insignificante de fato. A leitura precisa impactar-me de alguma forma, principalmente no que tange a Bíblia Sagrada. Se você for se amparar nela, e é vital que isso ocorra, o texto do Salmo 1 seria essencial. No Salmo 1 nós temos o salmista dizendo: bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. No verso 2 ele diz: antes, esse homem feliz tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, isto é, abra parênteses, na Bíblia Sagrada, ele medita de dia e de noite. O aprendizado, diz o pastor Douglas, deve ultrapassar a teoria e ser aplicado na vida diária. Paulo, inclusive, na sua carta a Timóteo, capítulo 3, verso 7, ele repreende os que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Parece confuso, contraditório. Como que o sujeito aprende com frequência, mas não chega ao conhecimento da verdade? É confuso quando lemos num primeiro olhar, mas numa análise mais crítica, a gente entende o que Paulo nas entrelinhas está dizendo. O sujeito conseguiu aprender com efetividade, mas essa efetividade não se manifestou na sua vida prática, ela se limitou à teoria. E aí, em correspondência, a leitura precisa ser diária, mas ela exige que ocorra aprendizado. Para finalizar o nosso discurso, nós temos a ideia da leitura e o devocional. O que a gente pode exaurir de informações nesse aspecto? O pastor Douglas inicia apontando que um dos aspectos da adoração é o culto devocional. A plena comunhão com Deus é o aspecto mais importante para uma vida espiritual frutífera e bem-sucedida. Antecedendo outros argumentos, eu posso inferir, e creio que vocês irão convir comigo, que se limitarmos a nossa vida espiritual aos cultos que frequentamos nas semanas na igreja, a nossa vida espiritual tende a ser raquítica, empobrecida, rasa, superficial. Eu não posso levar em consideração que o meu nível de espiritualidade se manifeste quando eu estou dentro de uma igreja. Jesus intitulou-nos como luz do mundo, e é óbvio que essa luz terá sua efetividade em trevas. Portanto, eu vou manifestar de fato a minha identidade, a minha cristandade nos ambientes externos. De modo que, em se tratando de uma leitura sucedida de devocional, isso diz respeito de um culto racional particular. É aquela hora em que você fecha a porta do seu quarto para fazer uma leitura bíblica,
um momento de oração, de consagração e de reflexão. É o seu particular com Deus. Mas isso é essencial, isso é vital, isso é necessário, é imprescindível. Nós precisamos dessa conexão com Deus. Nós precisamos dessa relação com Deus. Nós precisamos entender o que Oséias dissera lá no Antigo Testamento, 6:3 do seu livro. Conheçamos e prossigamos. Olha só, conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Esse processo contínuo deve, inclusive, ser evidenciado nos nossos devocionais. Devocionais esse que inclui oração, que inclui louvor, que inclui disciplina, que inclui leitura bíblica. Aliás, nós precisamos definir um horário para essa leitura bíblica. Nós precisamos nos encontrar dispostos para essa leitura bíblica. Tá? Isso fala de otimizar o tempo, de organizar o nosso calendário. Não dá para você querer ler a Bíblia às 11:30 da noite, sabendo que você acordou às 5 horas da manhã. Vai lhe faltar concentração e a sua leitura não vai ser qualitativa. O seu devocional exige tempo, exige organização. E como se não bastasse, o salmista, no Salmo 119, verso 11, diz que nós podemos guardar a palavra no nosso coração. A fim de quê? A fim de não pecarmos contra ti. Seja secular, no entanto, nenhuma atividade, seja eclesiástica ou secular, pode ser mais importante que o nosso devocional com Deus. Nenhuma outra atividade pode ser mais importante do que a nossa comunhão com Deus. Deus é primazia e está absolutamente acima de tudo. Eu fecho esse raciocínio, espero que você tenha compreendido e nós vamos agora para o momento da conclusão. Pois é, meus irmãos, chegamos ao final desta lição e também do trimestre, falando sobre a supremacia das Escrituras. Nesta lição a gente discutiu o quanto é importante a leitura e também o entendimento dessa palavra que é nossa régua, que é nossa regra, que nos ajuda a conduzir a nossa vida. A leitura e a prática do obedecimento, da obediência à palavra de Deus nos ajuda a nos conformar cada vez mais à imagem de Cristo, a ter o caráter preparado, a ter uma vida preparada, a conseguir viver e vivenciar o que é realmente o Evangelho. É uma prática necessária, fundamental, essencial para que nós possamos continuar no caminho certo. Nesse caminho que não é fácil, né? O caminho também é espinhoso, o caminho também é estreito, não é só a porta que é estreita, mas nós, com confiança e com o manual nas mãos, podemos melhorar e nos aperfeiçoar todos os dias, até chegar à porta, até chegar na maçaneta, abrir esta porta que já está destrancada para nós, que cremos, e do outro lado, saber que temos a recepção do nosso Rei, do nosso Deus, de quem escreveu o manual e que no final das contas estará de braços abertos para nos receber. Por isso, incentivo você a não finalizar o seu acompanhamento às nossas lições, a essas lições, mas continuar conosco na próxima revista, no próximo dia, na próxima lição, caminhando conosco neste caminho até chegar o grande dia em que podemos estar juntos presencialmente no céu, estando todos glorificados, santificados e aperfeiçoados em Cristo. Aí sim, meus irmãos, não precisaremos mais ter estas lições, porque o nosso Deus será a nossa luz, o nosso guia e estaremos com Ele para sempre. Por isso, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, participe conosco desta caminhada até o último dia. Não é isso, Diego? É isso aí, Júnior. Até que esse dia chegue, vamos de força em força aprendendo a palavra de Deus. E o próximo trimestre, dando spoiler, né, Júnior? Vamos falar, querendo Deus, a respeito dos valores do reino de Deus. Esperamos a sua sintonia, audiência nessa programação, em nome de Jesus. Deus te abençoe.